Está no ar mais um Porquê Valdemar. 7. Número da sorte. É verdade. E o número de Cristiano Ronaldo, que é quem nós vamos começar falando aqui nesse programa, porque a gente vai começar falando da rodada do Campeonato Inglês que teve agora no meio da semana. Alguns resultados surpreendentes, acho que podemos dizer assim. A gente teve um Southampton metendo 2-1 no Chelsea. O Chelsea que se reforçou agora recentemente, comentamos lá nas nossas redes sociais que você pode seguir, estão aqui embaixo. Em que o Chelsea, ele tá se reforçando para brigar por esse título inglês, que a gente sempre vai colocar o City como favorito ao título, o Liverpool brigando por fora, embora o Liverpool tenha aí seus resultados no início da temporada um pouquinho complicados, né? Mas essa derrota é uma pedra no sapato do Chelsea nesse caminho inicial, né? Para começar um campeonato assim, o Chelsea ia precisar, na verdade... Eu acho que, na verdade, ele tá com um problema ainda na parte ofensiva do time, né? Agora, a janela de transferência terminou ontem, e eles acertaram a contratação do Aubameyang, que eu acho que vai ser muito importante para esse resto de temporada pro Chelsea. O Chelsea tinha perdido o Lukaku e o Timo Werner, já tinha comentado aqui. Então, eu acho que ele vai ser muito importante para ele essa compra. Eu acho que ele vai ter um impacto positivíssimo no time agora, na próxima para continuação da temporada. Isso daí joga o Chelsea um pouco mais abaixo na tabela, né? Vai para 10º lugar, ele já estava ali brigando para subir um pouco mais. A gente também teve o Arsenal, que segue 100%. Segue 100%, mais uma vez Gabriel Jesus telefonando. Ligando, na verdade ele já parou de ligar para a mãe, que a mãe não aguenta mais, já tá ligando pro Tite, já escolhendo o assento dele no avião para ele Eu acho que ele tá ligando para pedir a titularidade, na verdade. Eu acho que ele vai ter essa titularidade na Copa. Eu realmente acredito que ele vai ter. Tu vai botar quem no banco? Rafinha, Vinícius Júnior? Acho que o Rafinha. Rafinha no banco não vai. Acho que o Rafinha vai pro banco. Rafinha no banco não vai pra jeito nenhum. O que ele vai fazer, o que eu acredito que ele vai fazer. Ele vai tirar o Vinícius do Júnior do time, porque ele normalmente não gosta de começar com o Vinícius Júnior, já deixou claro isso. Tá. Já deixou de convocar algumas vezes, já deixou no banco algumas vezes. E agora ele tem tratado ele mais como um jogador de desequilibrar, né? E aí ele vai colocar o Neymar pra esquerda, Paquetá, Hermano e Gabriel Jesus. Mas eu acho que esse não é o ataque ideal da seleção. Também acho que é Rafinha do lado, Vinícius do outro. Neymar voltando como um 10, que é como ele tá jogando no Paris Saint-Germain, e ele tem se sentido mais à vontade. E o Paquetá fica trocando ali de armador e falso 9 com o Neymar, que pra mim era o ideal. Assim. Ele executa bem essa função, né? A gente só vai ter que ver como o Paquetá foi pro West Ham, né? E aí a gente tem que ver como é que ele vai se comportar. Porque... E eu acho que isso vai ser crucial pra Copa pra ele. Exatamente, ele entrou agora nos últimos 15, 20 minutos de jogo, entrou bem até, fez algumas jogadas ali, mas só, claro, não tá entrosado, o time ainda não encontra os jogadores naturalmente, então vai demandar um pouco, mas acho que o Paquetá é um jogador com cara de Premier League. Eu gosto que ele tem uma vontade, ele é um pouco mais raçudo, ele também tem um jogo de corpo muito importante. Voltamos a ter bons jogadores brasileiros na Premier League. Ele só vai ter que ter cuidado com uma coisa. Na Premier League não aceita, o campeonato inglês não aceita muito que os jogadores façam algum tipo de gracinha, né? Só viu o Richarlison, né? Que é considerado gracinha pra eles, no caso, né? Então ele só vai ter que ter pesar um pouco mais disso e fazer alguns momentos e não sempre... Como ele sempre fez no Lyon, como ele sempre fez no Flamengo. No Milan ele não teve muitas oportunidades assim. Quer dizer, ele teve muitas oportunidades, mas não teve um bom desempenho, né? Então, mas eu acho que o West Ham é um excelente time pra ele ir. Por mais que o Newcastle tava atrás, até o Manchester City cogitou porque ia perder Bernardo Silva, né? Sim. Talvez perdesse Bernardo Silva, mas não perdeu. Então, mas eu acho que o West Ham é uma boa primeira janela pra ele pra chegar na Premier League. Aquele jogão do Bournemouth contra o Wolverhampton 0-0 também. Jogaço, né? Teve aí esse jogo. A gente teve o City massacrando o Nottingham Forest. Coitado no Nottingham Forest, né, cara? Acabou de subir, tá tomando uma traulitada aí. Eu pensava que ele ia fazer até melhor. Mas o Manchester City é isso, cara. Mas acabou de contratar Renan Lodge. É verdade, mas eu acho que o City, o que ele tá fazendo é mostrar o poderio que o Haaland trouxe, né? Pra não deixar dúvida nenhuma, já tinha um time bom, será que o Haaland vai fazer? O City não costuma jogar com o centroavante dessa maneira, pipipi, popopó. Eu acho que o Guardiola tá fazendo agora é, gente, e nesses jogos mais fáceis, né? Com todo respeito à tradição do Nottingham Forest, tem mais Champions League que o City, mas são jogos fáceis pro City. Ele vai pegar e mostrar, cara, o Haaland veio pra fazer gol. E ele tá fazendo. Tem mais gol que muito time da Premier League, inclusive sozinho. E assim, pode ser que o Haaland tenha sido a ferramenta que o Guardiola estava precisando para buscar a Champions. Que a gente sabe que é
a obsessão do Guardiola e já ganhou tudo que ele podia na Inglaterra com o City. Falta o título europeu. Falta o principal, que é o que ele tá buscando, e o Haaland veio pra isso. Agora eu queria destacar nesse jogo também o Julián Álvares, viu? Que também jogou, foi meio que uma dupla de ataque. Ele deu descanso pro De Bruyne, trouxe o Bernardo Silva pra armar a jogada junto com o Gundogan. E isso é muito importante porque o De Bruyne o cansaço, tipo, às vezes parece que o cara quando é craque ele não tem cansaço, mas eu lembro você nota que na última Copa ele chegou esgotado, né, e não conseguia jogar. E isso é ruim até pro City, né, porque pensa bem, o City é uma máquina, ele ganha tudo, aí vai jogar Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra, Copa da Liga, que é uma Copa inútil. Aí vai jogar Champions League, cara, é muita competição. E ainda mais que esse ano é comprimido, né? Então, por mais que os times, a temporada na Europa termine só ano que vem, mas eles, comprimido agora, antes da Copa do Mundo, eles têm que fazer os jogos que eles iam fazer até final de dezembro, né? Que aí eles não vão ter esse tempo, então ele vai ter que fazer essa dosagem mesmo, principalmente com o De Bruyne. E a metade final vai ser depois de uma Copa, ou seja, o De Bruyne, a Bélgica é uma seleção que pode chegar numas oitavas, numas quartas, vai estar desgastado, e é um dos principais jogadores. Ter essa opção de descanso é muito importante. Com certeza. E como eu tava falando, o Julián Álvares entrou muito bem, que ele jogou ali como segundo atacante, às vezes de ponta direita, fazendo o que o Gabriel Jesus fazia, né? E fez 2 gols. Então foi 3 do Haaland e 2 do Julián Álvares dos 6. Então eu acho que ele investiu muito bem, assim, nessa janela. Eu acho que vai dar liga esse City. E como eu falei, né? Ele vai ser talvez um dos campeões da Champions esse ano. Pra mim é campeão inédito. Eu coloquei que ele também é um dos favoritos ao título, junto com o Real Madrid. Botei o Chelsea também, porque eu acho que o Chelsea, quando ele percebe que a Premier League já foi embora, ele vai pra Copa. Mas a gente também teve, nessa rodada de meio de semana da Premier League, 1-1 entre o West Ham e Tottenham. O Tottenham ainda achando como ele vai jogar, com as mudanças que ele teve, né? O Tottenham foi um time que foi alçado ao Big Six muito rápido, e acho que ele nunca se adaptou, e agora ele corre o risco de descer desse Big Six, porque o Arsenal tá voltando também. Então, acho que esse peso vai jogar muito contra o time, mas tem peças interessantes para ficar no topo da tabela. Bora ver se ele vai conseguir. Até agora tem entre idas e vindas, né? O Liverpool ganha de 2-1. Mas foi uma vitória assim que, tipo assim, sabe quando o Galo tá perdendo, empate até, e o juiz dá acréscimo até a virada? O Liverpool mais ou menos assim. Ele foi perdendo de 1-0, né, pro intervalo. E aí chegou no final do jogo. Tempo, isso. E quando foi, já tinha passado 2 minutos do tempo que o juiz tinha dado de acréscimo, o Fábio Carvalho, que foi uma das contratações que vieram do Fulham, que subiu, né? O Fulham subiu, mas ele perdeu o principal meia, que foi pro Liverpool, que foi o Carvalho, que fez um gol aí numa sobra de bola ali, aí conseguiu no último segundo do jogo, aí o juiz apitou, terminou e teve boa onda, porque já tinha acabado, mas ele conseguiu se recuperar, vem de 2 vitórias seguidas, né? E aí ele tem que correr atrás do tempo perdido das 3 primeiras rodadas. E mesmo assim, vencendo, ele ainda tá em 6º lugar. Então o Liverpool é um time que briga por título todos os anos, desde a era Klopp, basicamente todos os anos desde a era Klopp na Premier League. E ele nunca teve um início tão ruim, 5 jogos, 8 pontos, apenas 53% de aproveitamento. E isso não é aproveitamento de time que briga para ser campeão. Mas tá muito no início, né? Se a gente for ver, o Brighton tá em 4º, ele não deve se manter aí. O United tá em 5º, também não acho que... Eu acho que é onde o United tem que estar para brigar pelas vagas, mas eu acho que ele vai oscilar mais essa temporada. Bora ver como o Antony vai se comportar. Até porque a galera ficou brava com a gente quando eu falei que o Ter Stegen tinha achado a posição do Cristiano Ronaldo que era no banco, mas isso parece cada dia mais real, né? Porque o Manchester United ganha de 1-0 do Leicester. Mais 1-0 fora de casa, magro, futebol feio, burocrático, né? Mas o Ter Stegen justamente é isso. Eu pelo pouco que eu acompanhei quando anunciaram porque fecharam com ele ainda no meio, né, no final da temporada passada, de pesquisar, ele é um cara que ele é pragmático. Então, se ele perceber que ele vai ganhar de 1-0, ele vai ganhar de 1-0, porque ele sabe que ele consegue segurar 1-0 com o Leicester. Ele ainda tá achando o time. Cristiano Ronaldo entrando no segundo tempo, pra mim, funciona mais. Já tem... Aí sempre vem, não, porque eu preparo o físico dele, ele vai jogar até os 50. Beleza, fera, mas ele não vai jogar até os 50 entrando 90 minutos. Você tem que saber que ele é um jogador desequilibrante, que vai ter esses momentos. Então eu prefiro o Cristiano Ronaldo entrando no segundo tempo, até porque ele tem o fator de ser um jogador que motiva os mais novos também, e de poder fazer, quando o United não conseguir esse resultado magro, ele ser o cara que desequilibra para fazer mais um gol, mais 2. Ele jogou bem, quase fez um golaço, e o United
é um time que eu comecei a temporada muito pessimista, mas agora eu consigo ver uma luz ali no fim do túnel de voltar a brigar por títulos importantes. A chegada do Antony, ainda vai sentir o impacto que o Antony vai trazer para esse time no centro ofensivo. Que já trabalhou com o texto técnico no próprio Ajax. Ten Hag. Ten Hag, desculpa. Só que o Ten Hag no Ajax ele era um time ofensivíssimo. O Ajax era um time que jogava para frente, claro. A gente tá falando de um time que não tem, basicamente, um rival na Holanda. Sim. Mas mesmo assim ele veio pra Champions League e fez aquela campanha do ano retrasado, da temporada retrasada. Faz só isso? Foi. Acho que tem mais tempo. Enfim, da última aquela temporada que o time fez sucesso, que perdeu o Ziyech, que foi perdendo jogadores importantes como o De Jong, né? E aí acabou que o time foi se desfazendo, mas ele acabou conseguindo peças de reposição. Inclusive o Ajax foi um dos times visados da janela de transferência, perderam bastante jogadores também. Trouxe o Martinez, o próprio Manchester United trouxe o Martinez, zagueiro do Ajax, que também trabalhou com o Ten Hag. Trouxe o Antony agora, aí perdeu o Gravenberch pelo meio pro Bayern de Munique, então é um time que é sempre visado na Europa, que também tem um jogo de futebol mais ofensivo. Então ele é visto assim como um time ofensivo, mas no Manchester é aquele 1-0, meio a 0, tipo Tite no Corinthians. Sim. E é 3 pontos a cada rodada, né? Sim, é que no Ajax também ele já era mais consolidado, né? Eu acho que ele tem potencial para fazer isso com o United, mas vai levar tempo. Não pode não ser nem nessa temporada, inclusive. Mas eu espero que tenham paciência, porque a gente sabe que o Manchester também virou uma máquina de trocar técnico nos últimos anos, né? Tu quer começar com o Sul-Americano e a gente deixa o prato principal para Libertadores? Vamos começar com o Sul-Americano. A gente viu esse jogo aqui, né, no nosso QG, nosso querido Joy. A gente viu o jogo e, assim, eu gosto de falar, assim, gosto no sentido de que acontece mesmo, que o São Paulo gosta de se complicar sem motivo. E ontem ele se complicou sem motivo. Não dá pra dizer que o Atlético Goianiense foi muito superior no sentido de bola. Ele aproveitou mais as chances que o São Paulo permitiu que ele fizesse, porque o São Paulo jogou bem mal ontem, assim, com todo respeito ao Atlético Goianiense. Não estou falando que é uma equipe ruim, pelo contrário, jogou muito bem essa temporada, até aqui mais na Copa do que no Brasileiro, mas eu acho que foi mais demérito do São Paulo do que qualidade do Atlético Goianiense nesse jogo. Agora tá com o excelente treinador Eduardo Batista. Eduardo Batista já treinou o Leão emprestado. Treinou o Leão emprestado, isso foi histórico, ninguém no futebol fez isso. Só o Remo que já teve técnico emprestado, pra você ter noção do quão o nosso futebol ainda é, como é que posso dizer? Antigo, passado, como a gente ainda é obsoleto com relação a muita coisa com o nosso futebol profissional aqui em Belém do Pará. Se a gente disser que ele é o único técnico que foi emprestado, podemos dizer que Eduardo Batista é um técnico emprestável? Será? Eu acho ele um bom técnico. Eu acho que ontem ele teve uma solução. Eu acho ele ok. Eu vi depois a coletiva dele, ele falou o seguinte: não tinha como mudar muita coisa, porque a tática estava formada do time. E se ele mudasse muita coisa, talvez desfigurasse o time. Sim. Então ele manteve, ele só teve uma função, que ele trouxe o Marlon Freitas para jogar mais na frente da zaga, que normalmente o Jorginho usava o Marlon Freitas para jogar na frente do primeiro homem de meio campo, na frente do principal volante. Ele trouxe o Marlon Freitas para jogar na frente da zaga, e o Marlon Freitas que já trabalhou com ele em 2, 3 times antes, né? E aí ele pegou e soltou um pouco mais os alas, fez o Jorginho jogar como um falso 9, junto ali com o Turin, e botou muita velocidade do lado, que era onde ele via que o São Paulo tinha um pouco mais de fragilidade. O terceiro gol sai exatamente assim, numa bola de velocidade assim nas costas do Diego Costa e do Igor Vinícius, de lateral direito do São Paulo, né? E aí o Léo Pereira faz o gol, e o São Paulo jogou um futebol lastimável ontem. O que a torcida tinha de paciência com o Igor Gomes, eu acho que esgotou e acabou ontem. O novo Kaká. Mas eu vou te falar, era uma boa peça de reposição do Flamengo. Eu não gosto muito do Igor Gomes, mas eu acho que assim, ele jogou mal, né? Coroou essa péssima atuação com a expulsão dele. Mas um exemplo do que a gente estava falando de como foi um jogo de erros, o próprio gol do São Paulo nasce de um erro na limitação do Atlético Goianiense. Falta um toque de bola, o jogador segura um pouco mais, perde a bola ali no meio de campo, origina a jogada que sai o gol do Luciano. E assim, só que o Atlético Goianiense, eu acho que ele se tocou dos próprios erros, enquanto o São Paulo ele tem uma teimosia que vem do Ceni também. O Ceni é um cara teimoso, né? Pra quem gosta diz que é convicto, né? É convicto, fala muito do Tite. Mas ele tem uma teimosia, e ele tem de vez em quando um compromisso com o erro que ele tinha no Flamengo. E eu não gosto desse compromisso com o erro do Ceni, porque assim, uma coisa é você ter compromisso com o estilo de jogo com uma seleção brasileira, com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Real Madrid.
que são times que, se você olhar cada posição, tem bom jogador em todas elas. Outra coisa é você ter o ideal e querer aplicar esse ideal num time que não existe. Pra mim é o que o Ceni tá fazendo, e que quem fazia isso e era muito criticado era o Diniz, que agora no Fluminense tá se encaixando, mas ainda tem seus problemas. O Rogério insiste num tipo de jogo e de não mudar esse tipo de jogo, sabendo que o São Paulo é um time que não é tudo isso que ele faz. A gente já comentou aqui, ele entrega mais do que ele tem. Agora eu quero colocar uma problemática pra gente discutir aqui. Tá, diga aí. No meio dessa temporada, no meio do ano, ali por volta de maio e junho, o São Paulo renovou com o Rogério Ceni até 2023, final de 2023. Ou seja, terminar essa temporada e continuar a próxima. Certo? Aí o Rogério Ceni, nas duas Copas onde ele estava focado, no jogo de ida, sendo aqui do Flamengo do Flamengo na Copa do Brasil, foi no Morumbi, foi 3-1 pro time de fora. E agora ele jogou em Goiânia e perdeu para o Goianiense de 3-1 também, só que decide em casa. Se o São Paulo sai das duas Copas, briga pro rebaixamento, cai, Rogério fica? Se cair, eu acho que não fica. E se não cair? Se não cair, eu vou te falar que depende da Sul-Americana, porque a Copa do Brasil não é o tipo de competição que, se tu for eliminado do jeito que está sendo colocado, e que provavelmente vai ser eliminado, você tira um técnico numa administração séria, né? Pô, o Flamengo é muito mais time que o São Paulo, jogou muito melhor. Na verdade, não jogou muito melhor, né? A gente já falou desse jogo aqui. Mas é muito difícil você reverter esse placar no Maracanã. O Atlético Goianiense são 2 gols para levar para pênalti. Dá pra fazer isso dentro de casa. Você fazer isso no Morumbi é possível. Mas depende do que vai sacrificar. A gente falou, não tem time pra todas essas frentes. Tá a 4 pontos da zona de rebaixamento. Eu não acho que vai cair. Eu não acho que vai cair. Por causa dos times que estão embaixo, mais do que do próprio São Paulo. Mas se você não passa na Sul-Americana, e aí vai começar essa briga, essa loucura, essa correria pra se classificar minimamente, que pode ser um G8, né? Porque a gente sabe, né? As vagas brasileiras. Fica complicado sustentar o Rogério. Mas eu acho que, pelo menos até o fim da temporada, tem que trazer. E eu acho que o problema principal é a mentalidade que você quer trazer pro técnico do São Paulo. Mas se a gente for parar pra pensar, hoje o mercado brasileiro de técnicos, ele não tem muitas opções, assim, pra você tirar o Rogério Ceni. É assim, o São Paulo já, como é que eu posso dizer, já tentou muito técnico estrangeiro. Deu menos tempo do que o Rogério. Mas ele já trouxe muito. O último recente, Hernan Crespo, que passou pelo São Paulo. O Hernan Crespo foi demitido numa situação parecida com o que o Rogério Ceni tá hoje no São Paulo. E aí, tipo, eu acho que, tipo assim, a gente... Claro que a gente fala assim, não, tem que dar tempo pro técnico, mas isso só é quando não é com o nosso clube. Que a gente quer que dê tempo. Porque no nosso clube, o cara começa a fazer merda, a gente quer que saia. Então, eu tenho uma visão... Óbvio que eu concordo com isso, mas eu acho que a gente tem que... A gente já saiu disso, na verdade, de acreditar em técnico milagreiro, sabe? Apagador de incêndio e tudo mais. Dorival é um técnico que apaga incêndio em todo o seu histórico de futebol, foi mais ou menos isso. Mas ele no Flamengo, eu acho que foi mais uma proposta do trabalho que ele tava fazendo no Ceará, mais do que apagar incêndio. Porque não, no Ceará ele tava nem 10, 15 dias no Ceará. Então, mas eu acho que não foi pra apagar incêndio nesse caso, mas eu acho que ele é um apagador de incêndio. Mas a questão do apagador de incêndio é que geralmente é pra fim de temporada também, né? Quando já tá... Dorival já pegou o Flamengo em situações como essa em vários anos. Eu lembro 2018 que ele pegou, que o time tinha Paquetá, 2018. Foi, que ele não ficou e veio... Depois veio o Abel. Veio o Abel e... Aí depois veio o Jorge Jesus. Então, 2018 foi a mesma coisa. Ele veio pra pagar e ainda jogou o time pra Libertadores. Foi por isso que o Jorge Jesus já pegou o time na Libertadores. O Abel ainda classificou o time em 2019, né? E o Jorge Jesus pegou nas oitavas de final o Flamengo. Que foi o primeiro jogo com a Emelec. Que já pegou 2-0 lá, depois ganhou 2-0 no Maracanã e ganhou nos pênaltis nas oitavas ali do Emelec. Mas a minha questão é que você tem que trazer um projeto. Porque se você for tirar o Rogério e falar, a gente vai trazer alguém aqui para melhorar a situação. Já estamos fora, possivelmente, de 2 Copas. Vamos colocar que seja essa visão do diretor do São Paulo. E a gente precisa se livrar. Então a gente precisa de alguém que motive, que leve esse elenco pra gente brigar pelo menos por uma Sul-Americana, ficar fugindo da zona de rebaixamento. Beleza. Esse técnico vai servir até o final da temporada. A não ser que você dê sorte de ser um técnico que apague o incêndio e siga o projeto que você quer, que é o que o Dorival tá fazendo no Flamengo. Qual é o projeto do Rogério Ceni? É um projeto ambicioso de fazer um time ofensivo no São Paulo, só que não tem as peças. O São Paulo não tem as peças. O Caleri tá vivendo uma fase
que era um cara que salvava o São Paulo nessas horas. Então, assim, você vai substituir o Rogério por quem? Porque se você demitir ele pra trazer outro técnico com a mesma proposta, você vai sofrer a mesma coisa. Eu duvido que o vestiário vai mudar, o Rogério é um cara bem quisto no São Paulo, um líder nato, sabe? Então, você vai trazer o quê? Um cara mais burocrático? Mais pragmático? Beleza, a torcida vai gostar? Porque o cara mais pragmático, se ele sair das 2 Copas, ele vai fazer um jogo feio, que é o que o time do São Paulo pode fazer, mas garantir ali uma vaguinha na Sul-Americana. Isso vai ser suficiente? E é o que o São Paulo quer pra temporada que vem? É isso que tem que se perguntar. Por isso que eu te falei, se cair, vai sair, porque quando você cai, time grande cai, não tem futebol, é acesso. Tá, agora eu quero te falar as duas coisas. O Rogério montou esse time do São Paulo que é hoje. Sim. Ele escolheu o Nicão, escolheu o Patrick, pediu a compra do Caleri, trouxe Marcos Guilherme, Galopo, que chegou aí, o zagueiro que chegou, esse Naruel Bustos que não jogou, foi o único jogador que até o momento que chegou no São Paulo e ele não colocou pra jogar. Eu acho que tem coisa de ego aí, porque não foi ele que trouxe. Então é um jogador que era do Grupo City, se eu não me engano estava jogando no Girona da Espanha na temporada passada, não tenho essa lembrança agora. Então, eu acho que existe um negócio do ego ali. Então, tipo assim, muito do que o São Paulo tem é também culpa do Rogério Ceni, porque foi ele que trouxe jogadores. Fala, mas era o que tinha no mercado. Mas aí ele vai decidir se ele quer ou não. Se ele foi só querendo, não tem ninguém, então pode me mandar o Nicão, não tem ninguém, pode me mandar o Patrick, não tem ninguém, pode me mandar... Não é assim que funciona pra montagem de um time, porque não tem ninguém, usa a base. Ele fez muito bem isso em alguns jogadores, tipo o Pablo Maia, Rodrigo Nestor, ele usou muito bem esses jogadores, né? Sim. Então, eu acho que também tem muito culpa do Rogério Ceni também, o time do São Paulo. Sim, tem, mas eu acho que tem a limitação monetária do São Paulo e essa base do São Paulo. E eu acho muito escroto isso. Mas tu vê a entrevista do Muricy, eles falam que essa base não é boa. Eu falei, imagina um moleque lá de 17 anos jogando São Paulo, ouvir que não, essa base é muito boa, a gente tá esperando mais da galera de 15. Tipo, aí, uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: projeto de técnico no futebol brasileiro só serve no time dos outros. Porque o último projeto de técnico que foi creditado num time brasileiro que muita gente não quis foi o Tite, campeão do Corinthians. Porque ele sai no anterior pro Tolima na fase de pré-Libertadores e o presidente do Corinthians na época olha e fala, confio em você, você vai ficar e vai fazer o trabalho. E ele faz um trabalho bem consolidado, com campeão brasileiro, com Libertadores, com Mundial. Então esse é o único trabalho dos últimos 20 anos, eu acho que sim, mais de 20 anos, que foi um projeto de fato que deu certo. Porque com o Abel não pode dizer que foi um projeto, porque o Abel no primeiro ano já ganha. Sim. Então não é um projeto. Tu tá falando de... projeto de aposta, porque, por um exemplo, o Rogério Ceni, digamos agora, o São Paulo pega, ele não consegue os resultados desse ano e demite ele. Porque no futebol brasileiro não existe projeto. Ninguém aposta. O projeto do futebol brasileiro é a vitória, né? O projeto do futebol brasileiro é título. Não tem título, não tem projeto. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou te falar uma coisa. Se o Dorival não ganhar nada no Flamengo esse ano... Não renovam com ele. Não renovam. Faz sentido. Porque já estão ventilando um outro português lá da Grécia. De novo? Já. Então, tipo... O projeto no futebol brasileiro, ele vive a base de título. Se não tiver título, é por isso que, tipo, o Renato Gaúcho ficou tantos anos no Grêmio, por quê? Porque ele vinha ganhando, vinha jogando o futebol mais bonito do Brasil por um tempo, 2017, né? Voltou pro Grêmio, inclusive agora, foi anunciado ontem como novamente treinador do Grêmio. E depois o mais longevo que a gente viu, tipo, o Barbieri tá fazendo um trabalho longevo no Bragantino. Bragantino. Só que o Bragantino ele não tem visões futebolísticas de... O pensamento do Bragantino é quase uma empresa, então ele não tá muito preocupado com relação ao técnico. Tanto que o Barbieri fez um bom trabalho logo que o Red Bull sobe, mas depois, meu Deus do céu, cara, é tipo meio de tabela em qualidade de jogo e em vontade, sabe? O Barbieri ali na beira do campo não passa nada. É ele dependendo do gol de cabeça do Luan Cândido, de uma jogada do Arthur, e é isso o futebol do Bragantino. Sim. Então, vive também tem um bom goleiro que salva algumas coisas. Então, não existe projeto. Eu acho que não existe projeto para técnico no Brasil. Faz sentido. Eu acho que deveria, mas não concordo que mas não a gente sempre acha que deveria no time dos outros. No nosso, a gente não aceita. Não, eu vou te falar. Eu sempre defendi a manutenção do Bonamigo no Remo, por exemplo. É um cara que acho que não deveria ter saído. Perdeu a paciência com o Paulo Souza. Sim.
Sim. Mas eu queria ver uma entrevista hoje do Paulo Souza. Não era eu o culpado? Era. Quando alguém falar, era. Passando, pra já Libertadores. que Libertadores, tivemos 2 jogos bem diferentes no meio da semana. Na terça-feira a gente teve um jogo, mais uma vez, e eu sei que a galera do Atlético Paranaense fica brava, pipipipopopó. Um jogo chato do Atlético, porém um jogo que ele se propôs mais do que contra o Flamengo. Ele não ficou numa retranca absurda, até porque estava jogando em casa. Eu lembro que a gente estava antes de gravar, não, né? De assistir o jogo, Danilo falando, não, acho que o Felipão vai botar o time para morder em alguns momentos, e de fato o Atlético vai mordendo. E numa dessas o Palmeiras toma o gol, e aí começa o ferrolho do Felipão, e o Palmeiras, sem Danilo, sem Scarpa, sente falta mais disso no meio de campo, daquela criação. Não consegue penetrar o Bento numa noite excelente também, fazendo belas defesas, excelente goleiro Bento. Bonito também, seduz o adversário. E aí o Palmeiras apresentou uma faceta que eu não tinha visto até então nessa temporada, que é o Palmeiras me pareceu um pouco desesperado em certos momentos do jogo. Até que eu falei, só não pode deixar ir pro final com o chuveirinho. Tu falou, o Palmeiras não faz chuveirinho. Fez chuveirinho na área, coisa que o Palmeiras não fazia. Então, o Felipão, ele se mostra um cara experiente a ponto de conhecer o time que ele vai jogar contra e causar uma sensação que eu ainda não tinha visto o Palmeiras ser causado, esse desespero de correr atrás de resultado e não conseguir. E aí ter que recorrer para técnicas que talvez gerem um gol rápido, entendeu? O Palmeiras ele fez um jogo assim que ele sentiu muito a falta do Scarpa. O Veiga tentou armar o jogo ali sozinho, o Zé Rafael ainda tentou dar um suporte ali. E quando joga assim o Danilo, o Gabriel Veron, ele não é muito marcador, então ele também joga tentando fazer a saída de bola. Mas só que o Scarpa faz muita falta nesse time, então o Palmeiras sentiu muito essa falta do Scarpa. O Atlético Paranaense não jogou totalmente na defesa. Com o Flamengo ele começou com 3 zagueiros e 3 volantes. Nessa já ele começou com 3 atacantes e 3 jogadores no meio campo. O Fernandinho fazendo a ligação, mas com ataques mais solto, porque tem um excelente passe, né? Sim, então tem uma qualidade ele abriu o Vitinho na esquerda, jogador de velocidade, soltou o Vitor Roque para brigar com os zagueiros do Palmeiras e deu certo. O gol saiu de uma briga do Vitor Roque ganhando em cima do Murilo. Não, as laterais do Atlético, as 2 laterais estavam ali funcionando muito bem. O Kelvin é um excelente lateral direito e o Abner também é um excelente lateral esquerdo. Acho que 2 jogadores com bastante futuro no futebol brasileiro. Daqui a pouco deve estar na Europa. O Abner mais uma vez, que já foi para a Europa e voltou. E eu acho que o Atlético Paranaense, ele fora de casa, o Felipão vai fazer o ferrolho. Aí a gente vai ver o ferrolho, que provavelmente ele vem com 5-4-1 descarado, soltando os laterais, porque é onde a força do Atlético é nas laterais, assim, muito, muito forte. O Canóbio jogou muito bem também, fazendo mais funções defensivas do que ofensivas. Sim. Né? Mas o Atlético Paranaense fez um jogo muito bom, achei assim, diferente do que ele apresentou com o Flamengo, porque pra você ganhar, teria que fazer alguma coisa diferente do que fez no jogo do Flamengo, né? Sim. Porque senão seria mais uma derrota aí, ou então um empate. E ainda o Palmeiras ainda teve o problema da contusão do Veiga, né? No segundo tempo. Sim, então, é verdade, eu tinha esquecido isso. O Tabata entra, mas não tá encaixado no time entra ainda. num time que já não tá jogando como deveria estar jogando, né? Já tá na busca desse resultado, tá ficando nervoso. E eu acho que dentro de casa o Palmeiras é um time muito forte, né? A torcida do Palmeiras, com essa melhora da equipe nos últimos anos, tem se tornado mais presente e mais vocal dentro do estádio, né? O Allianz ele se torna um caldeirão em jogos Mas grandes. aí o Atlético Paranaense também segurou o Flamengo no Maracanã. É verdade. Então o Filipão, ele sabe jogar para não tomar o gol. Então ele jogou para não tomar o gol contra o Flamengo no Maracanã e não tomou. Claro que ele teve muita sorte naquele jogo, porque teve bola na trave, teve defesas espetaculares do goleiro, lateral tirando de cima da linha. Sim. Então vai ser um jogo muito bom de se ver na próxima terça-feira, 9h30 no Allianz, e eu acho que vai ser o melhor jogo da semana que vem, porque o outro jogo já tá definido. Sim, porque inclusive a gente teve um massacre, né? Flamenguista, comprem logo a passagem pra Guayaquil, porque já deve estar caro. Não, já deve estar um absurdo. Quando chega na semifinal, cara, já deve estar lá em cima. E o Flamengo atropelou, né, cara? Não viu o Vélez, não viu nem pelo retrovisor, assim. O Vélez entrou ainda disposto a jogar, toma 2-0, aí vira um barata voa, porque eles tentam atacar de qualquer jeito, ficam mais abertos. O Flamengo só não fez mais porque o Gabigol perdeu muito gol. E assim, eu vou passar um pano pro Gabigol nesse jogo, porque o que ele perdeu de gol, ele ajudou num dos outros, pelo menos. Então não foi de todo ruim. Agora eu não tenho como passar pano pro Gabigol. Não tem.
cara ganha 1.200.000 por mês pra perder gol, sem goleiro, com a perna boa. Não dá. O cara ganha 1.200.000 por mês, irmão. Aquele segundo gol que ele perde é um absurdo, não tem nem goleiro. E tá na perna boa dele, ele ajeita o corpo inteiro pra bater. E aí não finaliza nem no gol. Se ele finaliza no chão, o zagueiro tira, porra, tudo bem, mas errar o gol... Mas a gente tava comentando isso ontem, né, que a gente tava vendo o jogo do São Paulo, e eu falei que pra mim é notório que o fato dele não fazer o gol só piora quando ele fica de frente pro gol. Pode reparar, vários gols que ele perde, justamente está com goleiro, perna boa, tem chance, ele opta pelo mais difícil porque ele tem medo de perder. Então ele tem um vão desse tamanho para chutar, aqui é a trave. Ele vai chutar o mais próximo da trave possível, mesmo sabendo que aqui vai encaixar, porque ele tem medo que o goleiro chegue, que o zagueiro tire. Ele tá com medo de perder gol, e esse medo do Gabigol de perder gol tá fazendo com que ele perca 10 vezes mais gol. Se ele faz o simples, ele chuta ali reto, ele faz o gol, sabe? Eu vou discordar. Vai discordar? Porque assim, eu joguei até meus 21 anos de idade. A função, sempre joguei na mesma função do Gabigol. Eu gostava de ser o 9, centroavante. Quando a gente tá inseguro, a gente não vai pro canto. A gente chuta o mais perto do gol possível. Quando a gente tá inseguro. Porque assim, se tu errar, se o goleiro pegar, a bola foi no gol. A gente só chuta muito certo no canto quando a gente tá totalmente seguro, confiante e sabendo que a bola vai entrar. Entendeu? Uhum. Então eu acho que o Gabigol, assim, ele tá num momento difícil. Não tem. Nesse momento é pra simplificar as coisas. Chuta de bico, chapa. Por exemplo, o primeiro gol que ele perdeu, ele quis tirar do goleiro de 3 dedos. Bater com a parte externa do pé. Porra, ele tá de frente pro gol. Ali tu tem que chapar a bola, não tem jeito. Porque quando a gente chapa a bola, a gente tem mais controle dela, pra onde a gente quer que ela vá, entendeu? E aí ele tenta tirar com a parte externa do pé, o goleiro tira com o pé. No segundo gol, que ele justamente quis fazer isso, fazer mais no canto, porque o zagueiro vinha chegando, que foi o mesmo lance do gol que ele perdeu lá contra o Atlético Paranaense. Sim. Um lance muito parecido, só que lá ele estourou a trave e nesse ele estourou pra fora. Ele batendo com a perna, com a parte interna do pé, porque ele ia ter mais controle da bola, mas querendo tirar muito. Então, tipo assim, ele tá no momento que ele não tem que tirar muito, ele tem que acertar o gol, né? E eu acho que, tipo, é falta de confiança, ou excesso de confiança em alguns momentos, porque assim, não tá acontecendo nada, eu posso fazer do jeito que eu quiser que a bola vai entrar, e tipo, a bola não tá entrando. Óbvio, ele fez um jogo muito bom, tipo assim, eu acho que ele só não levou o melhor da partida porque o Pedro fez 3 gols. Se o Pedro tivesse feito 2 gols, talvez ele pudesse até ser o homem do jogo ontem. Ou foi anteontem, no caso, né? Sim. Mas só que ele não pode perder aqueles gols, cara. Ele é o camisa 9 do Flamengo, um dos caras que ganha o maior salário no Brasil. Sim. Né? É o cara que ouça o maior salário do Flamengo também, além do Brasil. E ele quer ir pra uma Copa do Mundo. Eu tenho certeza que ele tá mais próximo de ir nessa Copa do que da passada. Então ele tem que acertar essa concentração, melhorar a finalização, mas é como eu falo muito, o futebol ele é psicológico. Se o cara não tá confiante, ele vai errar coisas que ele normalmente não erra. Sim, e se o flamenguista, o torcedor flamenguista pode comprar já a passagem para Guayaquil, o Pedro já pode escolher qual roupa ele vai desembarcar no Catar. Eu acho que ele pode escolher a numeração que vai ficar disponível para ele. É justo, porque o que tá jogando de bola o Pedro, né, E cara? Se o Tite não convocar, eu sou maluco. Eu acho que com essa mensagem para o nosso nobre técnico da seleção brasileira, a gente pode encerrar o Porquê Valdemar de hoje. Lembrando que no final de semana vai ter Premier League, vai ter rodada do Brasileiro, vai ter Série C pra gente comentar o jogo do Paysandu aqui. Brevemente, também. O Palmeiras pega o Bragantino fora de casa no sábado e o Flamengo joga em casa contra o Ceará. Falando só de 11 horas da manhã, né? Pra gente só falar dos primeiros ali, né, da classificação. Mas na segunda-feira a gente vem destrinchar jogo por jogo e a gente tá aí pro próximo Porquê Valdemar. É isso, segue a gente nas redes sociais que estão aqui embaixo, deixa o like e até a próxima. Falou, rapaziada.